Compreender isso me fez estar muito mais ciente do modo como eu posso estar destruindo a minha vida. O fato é que sua busca exagerada por distração está destruindo a sua capacidade atencional e, por consequência, a sua habilidade de ser mais produtivo em sua vida. Fala pessoal, beleza? Ítalo Santos. Para quem não me conhece, sou estudante de psicologia e amante da área de desenvolvimento pessoal, então eu trago aqui nesse canal alguns assuntos para a gente discutir. Se esses assuntos te interessam, me segue para ficar a par de muito mais conteúdo que vem por aí. Então, para início de conversa, eu quero construir um cenário e ver se você se identifica com isso. Imagine você que você abre um app de vídeos curtos e fica horas e horas rolando indefinidamente, sem nem se dar conta do tempo que você está dedicando ali. Depois você termina, liga a televisão e, não contente, você abre um aplicativo de vídeos curtos na televisão, depois passa para o YouTube, depois desliga e depois vai acessar o celular novamente, e você está constantemente nessa busca incessante de mais estímulos, mais novidade, mais distração. Pois é, esse também sou eu. E a razão principal de eu estar gravando esse vídeo é fruto da percepção de como essa busca exagerada por estímulos está destruindo a minha produtividade, as minhas metas e, sobretudo, a minha motivação para buscar algo. Principalmente porque é como se minha palavra não estivesse valendo nada. Como se eu tivesse com a identidade de apenas um procrastinador, do qual simplesmente lança palavras do que vai fazer, mas que não concretiza, não tira do papel essas ideias. Isso é extremamente frustrante. Então, só para você ter uma ideia, ontem eu acordei com o objetivo principal de começar estudando para concurso. Ocorre que a primeira coisa que eu fiz foi abrir um site de notícias, porque eu gosto de começar o dia bem informado. E ali eu rolei o feed de notícias, depois eu já mudei para o YouTube. E eu percebi que o YouTube é um dos aplicativos que mais consome meu tempo, porque ali tem tantas possibilidades diferentes, e principalmente de vídeos grandes e super interessantes que me trariam muita vontade de começar a assistir. Depois de assistir aquilo, pasmem você, não estou brincando, eu comecei a jogar cassino em um site de apostas, que eu estava com a cabeça e falando, poxa, por que não fazer agora? E, sinceramente, é como se eu percebesse que tarefas entediantes que levam a uma recompensa no prazo muito longo fossem vistas cada vez mais com menosprezo ou com mais entediante do que de fato são. Então, no final das contas, eu me senti extremamente chateado comigo mesmo por dois motivos. Primeiro, porque eu não consegui cumprir a meta que eu coloquei para mim mesmo. É como se minha palavra não tivesse valendo nada. E segundamente, por ter desperdiçado tanto tempo com coisas que não me geram tanto valor. Se você está assistindo esse vídeo, provavelmente você já passou por isso ou está passando por isso agora. Então eu gostaria de aproveitar esse vídeo como uma orientação sincera de alguém que vivencia isso e também gosta de estudar esses assuntos relacionados à procrastinação, desenvolvimento pessoal, áreas da psicologia, como formas de melhor lidar com os desafios da minha própria vida. Então, gostaria aqui de trazer algumas orientações fruto de algumas pesquisas que eu fiz. Então, a primeira coisa que eu quero trazer aqui é que conhecimento por si só não basta. Isso é uma verdade muito grande. Pense só, de outro modo, não haveria médicos fumantes ou nutricionistas acima do peso, ou qualquer profissional que não segue aquilo que ele mesmo estudou por muitos anos. Isso acontece aos montes. Então a gente vê que conhecimento por si só não basta para a mudança de comportamento. É preciso, claro, você ter uma rotina saudável, funcional, estar em um ambiente que favorece aquele comportamento para que, sim, você comece a ver mudanças no seu hábito ao longo do tempo. Cara, uma coisa que eu aprendi lendo o livro Nação Dopamina é um conceito muito interessante e muito útil hoje em dia chamado paradoxo hedônico. Tá, Ítalo, o que isso significa? Bom, resumidamente, é a ideia de que quanto mais prazer você busca, mais infeliz é a sua vida. Poxa, como assim? Bom, o grande lance aqui é que quanto mais prazer você busca, mais você dessensibiliza as áreas do seu cérebro responsável por perceber o prazer. É como se o seu corpo a todo instante ele buscasse o equilíbrio. Então, quando você busca o prazer de drogas, pornografia, jogos de azar, qualquer outra coisa, você rompe essa balança que já existia dentro de você, que estava em equilíbrio, e você leva essa balança para o lado do prazer. Então, o seu corpo ele vai buscar, de todas as formas, compensar esse contrapeso, agravando mais o lado da dor.
Então, muitas vezes você perde a dessensibilidade pelo fato de buscar excessivamente um prazer. Isso é um conceito chamado de tolerância. É assim que acontece muitas vezes, você deve conhecer, com a pessoa que começa bebendo 2, 3 copos de cerveja e para ela já basta. E com o passar do tempo, ela precisa de mais e mais doses para sentir o mesmo efeito. Então presta atenção e olha que interessante. O que a gente pode experimentar também é uma coisa chamada anedonia, ou seja, a perda do prazer. Acontece porque muitas vezes o simples ato de vislumbrar um pôr do sol e contemplar a beleza da natureza, ou simplesmente passear pela praia, eram atividades que antes te geravam prazer. Agora, porque você reconfigurou seu cérebro tão lá para cima para esperar o novo normal como algo extremamente estimulante e prazeroso, agora, vivenciar esses pequenos prazeres do dia, como caminhar, como conversar com os amigos, você passa a vivenciar como algo extremamente entediante. Ou seja, você começa a perder o prazer nas pequenas coisas. Então, para lidar com essa questão, a gente precisa ter um novo direcionamento que nos faz olhar de fora essa questão. Porque simplesmente buscando mais e mais prazer, a gente percebe que a gente está num looping constante, infinito de maus comportamentos. Ou seja, a droga é ao mesmo tempo a solução e o que está te causando o problema. Você está inserido dentro de um loop infinito. Então, quando você dá esse passo para trás e se observa de longe, você começa a ver algumas soluções que podem ali, quem sabe, construir um caminho diferente para os seus comportamentos. Então, a primeira coisa que eu vejo aqui como necessária é reduzir o consumo de estímulos imediatos, sejam junk foods, né, as comidas hiperpalatáveis, e todos os comportamentos ou substâncias atrelados a excesso de dopamina. Vou colocar essa foto aqui que eu tirei do livro Nação Dopamina, um livro excelente, recomendo a leitura por sinal, e você pode observar como diferentes substâncias agem liberando dopamina em quantidades diferentes. Então, uma vez que você se abstém desse consumo exagerado de estímulos imediatos, você começa a permitir que o seu cérebro se reconfigure ao equilíbrio anteriormente normal. Ou seja, ele passa a valorizar de novo as pequenas coisas que você via como agradáveis. A lição número 2, e algo muito interessante que eu vejo, é a necessidade de desenvolver essa visão de longo prazo. O que eu quero dizer com isso? É desenvolver comportamentos que vão te trazer um senso de recompensa lá na frente, como, por exemplo, desenvolver uma habilidade, aprender um idioma, aprender um instrumento musical, entrar para a academia ou qualquer outra atividade que você começa a perceber que precisa melhorar e, de modo algum, você vai conseguir um resultado imediato, instantâneo ou simplesmente com um passe de mágica. Então, trabalhar essas recompensas a longo prazo e principalmente vislumbrar prazer obtendo essas recompensas ao longo do seu trabalho árduo é algo muito interessante para que o seu cérebro se reconfigure e deixe de valorizar excessivamente as recompensas imediatas. Só um parênteses aqui, uma coisa que eu também aprendi no livro Nação Dopamina é um fato, uma estatística bem interessante e curiosa. Pessoas que eram viciadas em determinada droga, que eu não vou lembrar qual, elas tinham um horizonte temporal de futuro, né? Se você perguntava quais são os planos para o futuro de uma pessoa que era viciada, o futuro para essa pessoa era uma questão de 2 semanas, muitas vezes um pouquinho a mais, um pouquinho a menos. Quando você perguntava essa mesma pergunta para uma pessoa saudável, futuro para essa pessoa, planejamento de longo prazo, envolviam metas de 2, 3, 5 anos. Então, você observa como a pessoa que está afundada nesses estímulos imediatos das drogas, pornografia e diversos outros exemplos, ela perde essa capacidade de vislumbrar metas a longo prazo. É como se ela vivesse simplesmente pelo prazer, em busca de prazer. Essa talvez seja a lição mais importante que eu tiro não apenas do livro Nação Dopamina, mas que eu também tiro esse mesmo ensinamento de outro livro, muito interessante também, chamado Minimalismo Digital, escrito por Cal Newport, o mesmo autor que escreveu o best-seller chamado Trabalho Focado. Muito interessante, por sinal, e recomendo a leitura se você gosta desses assuntos. Fim de parênteses. O que eu quero dizer com isso? Essa terceira lição envolve a importância de abraçar o tédio. Quando você abraça o tédio, você começa a se sentir confortável simplesmente com o fato de não ter nada para fazer. Isso é muito importante. Pense na geração que viveu antes da internet, do celular,
como era relativamente comum e fácil, às vezes, brincar de coisas que hoje são inimagináveis porque são muito mais entediantes. As pessoas passavam horas conversando na rua, porque simplesmente não havia outra coisa para fazer, não havia tantas fontes de estímulos diferentes. Então, abraçar o tédio é um convite constante a você abraçar experiências de mais reflexão e mais significado em sua vida. E a partir desses ensinamentos, eu percebi que, cara, de modo inequívoco, se eu quero começar meu dia produtivo e sentir que eu estou vendo progresso naquilo, eu tenho o mantra, que é o seguinte: eu preciso começar meu dia vencendo. E começar o dia vencendo significa fazer coisas que a princípio podem parecer desconfortáveis, mas que têm uma relação de significado ali. Não são tão convenientes como, às vezes, ficar horas no celular, mas tem uma relação de significado, como, por exemplo, começar o dia 5 minutinhos meditando, ou começar o dia lendo o livro, ou lendo a Bíblia, ou rezando, ou começando já de imediato estudando. Você observa que ao fazer isso, primeiramente, você está abraçando comportamentos que não são tão estimulantes e que também vão trabalhar essa noção de recompensa a longo prazo. E isso é algo essencial, porque a partir do momento que eu comecei a fazer, eu vi que eu estava começando o dia no modo progresso, no modo fazedor, e não, do outro lado, no modo procrastinador. Então, quando eu começava o dia nesse estado fazedor, fazer a atividade 1 me gerava motivação e me fazia perceber, poxa, eu estou tendo senso de progresso. Agora fazer a atividade 2 é muito mais fácil. E quando você começa a ticar as atividades que você tinha no seu dia e você começa a ver progresso, cara, essa é uma das, talvez, sensações mais reconfortantes e motivadoras que você pode ter. Por isso que eu adoto uma agenda, é algo extremamente importante, eu vejo, para a pessoa que quer ser mais produtiva, confiar simplesmente no seu cérebro não é uma opção. E outra coisa, eu também tenho um rastreador de hábitos. Então, eu tenho um aplicativo onde cada dia que eu consigo executar aquilo que eu me proponho a fazer, eu faço um check, e esse check, ao longo do tempo, vai formando uma corrente de vários checks que, no final das contas, a minha meta é simplesmente não quebrar a corrente. E é algo muito interessante, esse raciocínio de começar o dia vencendo. Fala memorável, beleza? Essas foram as lições que eu busquei trazer aqui nesse vídeo, como forma também de passar adiante, mas também de reforçar em mim mesmo coisas que eu preciso trabalhar. Porque, como eu falei no início desse vídeo, conhecimento por si só não basta. Conhecimento não é poder, mas sim potencial poder. Então, simplesmente saber disso e não aplicar não ajuda muita coisa para mim. Então, esse canal surge justamente com esse objetivo de criar um meio para que a gente possa conversar sobre assuntos necessários, importantes e se ajudar. Se você gostou desse vídeo, se inscreve, compartilha com seu amigo, ajuda esse canal a crescer, dando like para que o algoritmo entenda como importante. Me segue no Instagram, produtividade.memorável, e te vejo nos próximos vídeos. Até lá!